Vocês sabiam que não é só a Frelimo que tem estado a impedir-nos de estar no diálogo nacional, inclusive? A RENAM, o MDM, o Podemos e outros partidos com assento nas assembleias municipais, eles têm estado a trabalhar de modo a que nós não participemos. Vários medos. Medo de perder protagonismo e por aí em diante. Acreditamos nós, isto não é a primeira vez. Em 2024, os partidos da oposição uniram-se para castigar a CAD. Portanto, não é a primeira vez. Acreditamos nós que com esta proposta, nos modos em que está, é possível, por fim, desmistificar qualquer confusão que tenha sido criada na cabeça destes partidos. Portanto, acreditamos nós que esse resvalo não vai acontecer. Mas, na possibilidade de esse resvalo a acontecer, se materializar, nós acreditamos que quem fica a perder é a democracia em Moçambique e vimos há 2 dias o presidente Lula a fazer um discurso para os moçambicanos. Muitos até dizem que parece que Venâncio combinou com Lula da Silva para fazer aquele discurso. Porque não é possível nós termos prosperidade sem paz. E a paz passa pelo respeito, pelos anseios e desejos de todos os moçambicanos. É possível se nos conciliarmos. Não pode haver paz onde há um partido que se outorga o mais merecedor das decisões que guiam o Estado. Portanto, acreditamos nós que, ainda bem que há tempo nós fomos capazes de apresentar essas propostas. Então, penso que fica por completo desmistificado qualquer confusão que se pudesse criar. Nós temos que parar com estas ambiguidades, parar com estas ineficiências. Então, acredito eu que haverá sensatez, nós como moçambicanos, de pensarmos que isto é melhor para Moçambique. Nós temos que pensar em Moçambique daqui a 50, 100 anos, quando nós já não estivermos carnalmente aqui. Depois, em 2028, com mais ênfase para o próximo, que é 2033, nós temos que ter definitivamente votação eletrônica. Ele promove todas as condições para que todas as profecias, todas as religiões, todas as correntes, elas possam efetivamente prosperar. Portanto, isto é uma questão até de direitos humanos. Então, quando nós temos uma bandeira, atenção ao que eu vou dizer agora, quando nós temos uma bandeira que é um elemento que impede o exercício de uma religião, então nós temos um problema. É que os muçulmanos, quando vão a Meca, eu recebi, não posso dizer os nomes, claro, mas recebi relatos de moçambicanos que foram quase presos. Portanto, eles não podem exibir a bandeira da República de Moçambique em razão de que essa bandeira é um símbolo, porque é um símbolo de terrorismo. A AK-47, meus caros, além de ser um produto privado, é simbólico de terrorismo. Então, por que nós estamos com problemas em retirar uma arma que nem bem aos moçambicanos faz? A não ser que nós não queiramos ser inclusivos e digamos que 20% da população não merece ser moçambicana. Não pode. Portanto, esta questão da bandeira, eu apelo aos partidos que estão no Parlamento a pegarem o projeto da alteração da bandeira. Não são obrigados a concordar com aquela proposta em concreto, mas qualquer outro pode sim elevar-se o nível do concurso que foi feito e se pedirem novas propostas, desde que a retirada da bandeira, na bandeira da AK-47 seja efetiva. Bom, por que nos Estados Unidos, por exemplo, até o anoitecer ou na madrugada, o presidente, num universo de 320 milhões de habitantes, o presidente já faz um discurso de vitória e o derrotado faz também o seu discurso de derrotado, até congratula o vencedor. Porque a eleição, meus caros, termina na mesa. Não é? Aquilo que no Gungu andaram a dizer, há uns que festejam, depois os homens daquele partido, enquanto os outros estão a festejar, eles depois continuam a contar. A contar o quê? A eleição tem que terminar na mesa. Não pode ir para o nível do distrito, depois da província, continuar a contar e alterar em números. Isto tem que acabar. É só eleição parcial, depois eleição geral. A mesa envia imediatamente para o ordenamento central, que também já está a fazer a publicação. Ele está a receber, mas está a fazer a publicação. Tanto é que ao 5º dia ele já está a publicar. Algo que ele já foi atualizando. Portanto, funcionários agentes do STAI... não, desculpa, isto já está. Bom, por fim, revisão. Estamos a falar do licenciamento eleitoral. Revisão do quadro jurídico. Não, desculpa, isto aqui já está repetido. Sim.
Lei de funcionamento das autarquias. Não, nós aqui pretendemos que, também uma revisão do quadro, pretende-se que a governação local, de facto, seja inclusiva, democrática, representativa e participativa. Eu já me explico. Esta coisa de o vencedor leva tudo, de winner takes all, pelo menos ao nível da governação local, não pode continuar. Reparem o que aconteceu nas eleições de 2023. Há partidos que tiveram 30%, 40%. Eles já têm uma representação ao nível da Assembleia Municipal. Mas eles, por exemplo, não podem indicar vereadores. Eles não podem indicar chefes de quarteirão. Não podem indicar secretários do bairro. Quando nós tivermos a reedição das eleições distritais, nós não vamos ter a contar com este procedimento. Nós não teremos, por exemplo, a mesma representação ao nível de postos administrativos e de localidade. A questão que se coloca aqui é de saber por que razão o legislador disse que para a eleição de nível local, estamos a falar de autárquica, não só partidos políticos, mas grupos de cidadãos, associações e outro tipo de entidades podem concorrer. Reparem uma coisa. Para decidir quem vai varrer aqui nesta zona, nós precisamos do governo central? Não. Então, se nós respeitarmos este espírito de que é o local que quer gerir a sua rua, então compreende-se claramente que, por exemplo, os vereadores não precisam de ser todos nomeados por aquela entidade que ganhou a eleição ou que teve maioria. Percebem? Aqui nós temos verdadeiramente a inclusão. Isto sim é democracia. E acontece. Claro que em Portugal, acontece em Portugal. Em Portugal melhoraram muito, porque os vereadores também eles respeitam a questão do artigo 73, que é da eleição, que é do sufrágio direto. Portanto, os vereadores são eleitos. E nós estamos a dizer que há de haver uma eleição indireta. Pelo menos pelo sistema de proporção. Aqui o que é que acontece? Outra coisa. Eu não vou dizer o nome da pessoa, né? Mas vocês lembram-se de um determinado senhor, muito famoso, por acaso, que é um cantor, que processou uma advogada. Aliás, a advogada processou a ele porque ele disse alguns impropérios relativos. Ali existe um sentimento nas pessoas, principalmente membros daquele partido, de que aquele senhor era incompetente para ser deputado. Se nós tivermos uma situação em que, para a governação local, os partidos fiquem pressionados pelos membros da comunidade a apresentarem pessoas competentes, já não vai existir aquilo. Percebem? Portanto, os membros da Assembleia, os vereadores, um secretário do bairro, um chefe do quarteirão, terá que ser verdadeiramente competente. Por quê? Porque o escrutínio é direto. É o vizinho a ver, não é? O chefe do quarteirão. Portanto, isto sim é democracia, é inclusão, é representatividade. Se familiarizem, porque, de facto, ao estabelecermos um procedimento de remoção dos cargos, nós também estamos a dar poder à Assembleia da República, estamos a exigir maior responsabilidade. Nós vemos nos outros países presidentes que sentam-se na cadeira dos réus. Se não sentam na cadeira dos réus, ao menos têm que ir se explicar. O exemplo típico, este último, de 2024. Vejam só, um cenário simples de perceber. A Procuradoria-Geral da República promoveu para que as eleições fossem anuladas. É ou não é verdade? Entretanto, o Conselho Constitucional disse que não. As eleições não deviam ser anuladas. E promoveu um acórdão violando aqueles fatores que a Procuradoria-Geral da República tinha colocado. Sim, existe o princípio da irrecorribilidade, é verdade. Mas o princípio da responsabilidade quer saber do senhor. Afinal de contas, o que é que lhe motivou a fazer aquele acordo? Pelo menos é um sentido que nós, moçambicanos, temos que ter. Nós temos que perceber o que aconteceu para tomar aquelas decisões. Não podemos continuar a ver fraudes. E os perpetradores da fraude estão aí a tomar café. Os filhos até dizem que são eles que emprestam dinheiro ao Estado moçambicano. Nós temos que parar com isto. Portanto, há muita, mas muita promiscuidade ao nível do Estado, em razão de que não existem responsabilidades para com os membros do Estado ou do Governo. E depois nós temos uma série de medidas adicionais que, por exemplo, só funcionários da orgânica da presidência, por exemplo, se deslocam aos locais onde o Presidente da República se reúne e por aí em diante. E mais outras que convido os moçambicanos a irem ao site da Anamola para verificarem estas 6 propostas legislativas
que são as que nós depositamos junto ao COT, mas esperamos sim que o Dr. Edson Macuaca, no seu regresso, portanto, sem embargo disso, nos receba para que nós entreguemos o dossiê físico. Vamos também informar a imprensa, mas ele já pode compulsar o seu e-mail, há de ver. Convidamos também as outras organizações a reagirem, comentando, corrigindo, propondo também alterações a este nosso pacote. Bom, senhoras e senhores, era isto que nós tínhamos, 6 pacotes. É este o trabalho que a Anamola vem fazendo já desde sempre. Esperamos que efetivamente a nossa contribuição impacte como gostaríamos que impactasse, porque nos foi impedido de participar mais profundamente. Gostaríamos de estar na fase de negociação, porque estas coisas ditas são bonitas, mas depois vamos saber se o COT, não é? A equipe do diálogo, vai acatar ou não, e devíamos estar. É por isso que nós pedimos, já agora os moçambicanos fiquem a saber, que continuamos a pedir para participar, porque gostaríamos de defender estas ideias e outras. Há muito mais. Como disse, são cerca de 500 páginas. E gostaríamos de estar lá na altura da discussão, na altura da negociação, na altura das cedências e tudo mais, que é para defender estas questões que interessam sim aos moçambicanos. Mas, até agora, é este o trabalho que está feito. Já é boa tarde. A conferência foi longa. Agradeço a presença de todos, agradeço a atenção dos moçambicanos que nos veem aí fora. Sim. Nós temos, conforme disse, são 6 propostas. Exato. São 6 propostas. A primeira proposta é da revisão da Constituição da República. Portanto, é aquela que diz qual é o sistema que nós passamos a ter. Dissemos que é semipresidencialista. E depois o resvalo disso. Depois temos a anteproposta da revisão da lei da CNE. Depois temos a anteproposta da revisão da lei do recenseamento. Aqui nós fazemos menção de como o recenseamento deve ser feito, em que momento até pode ser feito. Depois temos a anteproposta de revisão da lei eleitoral, para as autarquias locais. Aliás, esta, conforme está escrito, ela vai ditar depois a própria legislação para a eleição provincial, a eleição geral, a eleição da Assembleia da República. E temos também a lei do funcionamento das próprias autarquias. São aqueles exemplos que trouxe de maior participação, maior democracia, maior inclusão. E, por fim, temos a anteproposta da lei de crimes de responsabilidade, o impeachment. Portanto, estas é que são as 6 propostas. Entretanto, nós podemos depois também entregar este resumo, que é para não terem que consultar, mas se forem ao nosso site, já temos um resumo com mais descrição. Entretanto, pode ser este também sintético, caso os jornalistas queiram. Portanto, esta proposta da Comissão Técnica, como passa a ser? Bom, o COT tem cerca de 4 fases. A fase da escutação, depois tem a fase de recepção das propostas e estudo. Depois tem uma terceira fase, que é a que nós efetivamente gostaríamos de participar, que é a fase em que vão tentar harmonizar as propostas. Há outros que podem aparecer com um outro tipo de sistema. Podem dizer que é sistema parlamentar. E é preciso realmente discutir e perceber qual é a melhor, ou qual é que se adequa ao caso moçambicano. Então, esta aqui é a fase da harmonia das propostas. E, por fim, é depositado, a última fase, basicamente, é depositada à Assembleia da República, que é para ela fazer o seu trabalho, e, por fim, a do Presidente da República. Nós, conforme disse, gostaríamos de estar na fase da discussão, em a fase da harmonização. Portanto, nós vamos continuar a batalhar para que, efetivamente, ainda é possível, não é? Em um dia, faz-se uma alteração pontual à lei do diálogo nacional inclusivo para se estender para mais alguns participantes, como é o caso do engenheiro Venâncio, que foi candidato presidencial. Portanto, é legítimo. Portanto, segundo mais votado. É legítimo. E nós gostaríamos de participar dessa fase da discussão. Por isso que penso que faz todo sentido. Depois, quem é que estará lá para defender as nossas ideias? E imagina que os moçambicanos se revejam mais nestas ideias e não dos outros partidos. Ou que outros partidos nem apresentem propostas. Portanto, nós gostaríamos de estar exatamente nessa fase. Portanto, materialmente não temos como intervir mais ainda do que tudo que temos estado aqui a fazer. Porque nós estamos diretamente nos órgãos. Existe a máxima de água mole, pedra dura, bate até que fura. Se nós formos persistentes, como estamos a ser, nós acreditamos que vamos sim mover sensibilidades. Por um lado. Mas por outro, eu fico aqui a pensar.
será que pode haver tanta insensatez para sabotar, podemos assim dizer, este processo de diálogo, ao ponto de levar o nosso país a estar na iminência de um caos? Quando digo caos, é uma situação pior a que nós vivemos em 2024. Portanto, esta que é a nossa expectativa, que exista sensibilidade. Como podem ver aqui, por exemplo, para o caso do funcionamento das autarquias, quando nós dizemos assim, que nós gostaríamos que todos aqueles que tiverem assento na Assembleia Municipal têm que ter direito de nomear vereadores. Automaticamente, estamos a dizer que nós, se concorremos às eleições, ainda que ganhemos, queremos governar com os outros. A forma como nós estamos que nos levou a escolher este sistema semipresidencialista e não um outro, e vocês vão ver que nós falamos das questões da responsabilidade do governo perante a Assembleia da República. Então, se nós queremos, ambicionamos estar no governo, não estamos a nos entregar ao escrutínio da Assembleia da República. Então, é preciso que aqueles que estiverem da outra parte, com outras ideias, percebam caramola, conforme, é claro que isto é material, não estamos com sede de poder. Em 1999, uma proposta de um sistema mais ou menos parecido com este, em princípio devia ter sido depositada na Assembleia da República. Vocês sabiam que Renamo não aceitou? Não foi a Frelimo. Atenção. Por que isso aconteceu? Porque Renamo queria governar nos moldes da Frelimo. Todo poderoso. Portanto, eu penso que quando nós dizemos que queremos governar com os outros, aliás, é por isso que nós somos uma aliança. E isso é possível porque também são exemplos, por isso estamos a dizer, na Romênia, Cabo Verde, Portugal e outros países estão a governar desta forma. E são potências económicas, políticas, sociais. Nós também podemos copiar. Não custa absolutamente nada. Já dissemos que o excesso de poderes, ou prota, muito poder concentrado numa só pessoa, acaba gerando o quê? Ineficiência. O Presidente da República viaja. Quem é que fica? Ninguém. Por quê? Porque ele é o Presidente da República, ao mesmo tempo é chefe do governo. Quando ele viaja na pessoa de quem? Do Presidente da República? Ou do governo? Ou do chefe do governo? Percebem? Vai tratar o quê? Com quem? Quando fica, a pessoa que fica a responder em nome de quem? Do governo? Ou do Presidente da República? Ah, sim, fica a Primeira-Ministra e fica a Presidente da Assembleia da República. E depois destes dois, quem é que mais nos representa? Que isso não faz qualquer sentido. Nós temos que parar com estas ambiguidades, parar com estas ineficiências. Então, acredito eu que haverá sensatez, nós como moçambicanos, de pensarmos que isto é melhor para Moçambique. Nós temos que pensar em Moçambique daqui a 50, 100 anos, quando nós já não estivermos carnalmente aqui. Em termos de saída de resultados, o resultado na mesa sai no dia, sai na hora. É por isso que nós dissemos aqui acabou a fraude. Porque vocês, jornalistas, se vocês tiverem, quantos distritos nós temos? Nós temos 154, 156 distritos. Se vocês, jornalistas, destacarem 156 pessoas, vocês, no final do dia, quando a mesa enviar os dados para o eleitor, que tem que enviar imediatamente à instância distrital, vocês já podem saber dos resultados. Portanto, no mesmo dia, já é possível termos o resultado. E é o que acontece em todo o mundo. Vai faltar aquela super confirmação. Mas, neste modelo, estamos a dizer que no dia seguinte, pelo menos 24 horas depois, a instância distrital faz também um anúncio à imprensa. Atenção, isto é muito importante, porque a imprensa, conforme dissemos, ela é que é o veículo de informação. E a informação é um bem constitucional, é um bem fundamental. Não é possível os moçambicanos poderem se gerir sem informação. Portanto, nós estamos a dizer que no dia seguinte, a eleição terminou às 18. Até às 22 horas, as mesas já enviaram nas instâncias distritais. No dia seguinte, às 12, a instância distrital já está a fazer informe. É só somar, por isso, até 5 dias, que só o tempo... São 5 dias para quê? Que é para a instância central, coadjuvada pelo STAI provincial e o STAI distrital, ir enviando os físicos. É só para confirmação. Mas até 5 dias, a Comissão Eleitoral Independente já pode divulgar os resultados. Nós não precisamos esperar 15 dias. Não é? Isso também, que caso as propostas sejam aprovadas, gostariam de fazer parte da discussão em relação a esta mesma aprovação. Uma vez sendo aprovadas e o partido Anamola não preside nessa discussão, como poderá posicionar-se? Bom, é como a gente disse. Eu penso que
muito do que nos tem estado a separar dos outros é a ideia distorcida do que o Estado é. Se nós entendermos o Estado como uma entidade que representa todos os moçambicanos e que os partidos políticos no seu todo são os veículos de aproximação entre o cidadão e o Estado, nós facilmente não vamos ter esse resvalo. O SDAI, conforme vimos, a questão da literacia informática, cadastra contactos telefónicos ou e-mails ou ambos. E depois, o eleitor passa a receber os resultados a partir do seu telefone, diretamente da mesa. Acabou fraude. Acabou fraude, meus caros. Mas é isso que os outros países têm estado a fazer. Vocês, como órgãos de comunicação, vocês também terão direito também a uma terminal, portanto, em função das mesas, terão direito a uma terminal em função do apuramento distrital. Portanto, à medida que as mesas forem mandando para a instância distrital, a imprensa tem direito. Assim vocês também podem decidir criar um programa especial relativo às eleições e apresentar resultados, ir apresentando. E são fidedignos, é exatamente aquilo que depois a Comissão Eleitoral Independente vai apresentar. É o que nós temos visto no mundo inteiro acontecer. Não há nenhuma novidade. Pois, outras questões. Passa a haver maior rigor nas inscrições no estrangeiro. Vimos que no Zimbábue apareceram 500 e tal mil pessoas inscritas, sinceramente. E nós submetemos um recurso que depois não foi atendido. É por isto que estamos a dizer que o Conselho Constitucional já cumpriu com o seu papel. E também os cadernos passam a estar dispostos eletronicamente. Portanto, não precisamos andar a fazer pedidos, cartas, pedimos nosso caderno, porque eles ficam disponíveis. Depois também temos a questão da lei para a eleição autárquica. Bom, isto também é uma revisão do quadro, porque a lei não vai ser alterada, mas sim pontualmente revista. Portanto, além da manutenção dos princípios dos valores eleitorais, sob a égide de um homem, um voto, nós estamos a dizer que o plenário do Tribunal Supremo, no processo de validação das eleições, deve se estreitar ao ditame constitucional, né? Verificando apenas a legalidade dos procedimentos eleitorais e não fazendo juízos de valor. Aquilo que nós temos visto. Muitos juízos de valor nos acordam. Quer dizer, o Conselho Constitucional nos habituou até constantemente a fazer recomendações para o legislador. Quer dizer, não faz qualquer sentido. Não só fez recomendações para o legislador, como até de tanto achar-se capaz ou com poder, decidia contravencionar. Não analisava os recursos, mentia, contava votos. Quer dizer, é isto que nós temos que colocar. E estas contravenções ocorrendo, eles incorrem em crimes, porque é preciso estar claro. E lá está, quando analisamos a questão do impeachment. Depois, em 2028, com mais ênfase para o próximo, que é 2033, nós temos que ter definitivamente votação eletrónica. Portanto, já estamos a pedir que isto aconteça. Cabines de votação posicionados em frente à mesa, em que o eleitor agora dá costas. Em vez de a cabine impedir que os homens que estão na mesa consigam verificar, ele terá que dar costas. Peço desculpas, mas se eu estiver a votar nesta posição, dificilmente eu posso tirar um boletim e... Não é? Eu estou a dar costas, eu só dou costas, faço a votação, viro e submeto. Portanto, esta tem que ser a posição. Tem que ser exatamente assim.